A imagem de secção transversal, sem dúvida, veio para transformar a ciência forense. Ela mudou fundamentalmente a nossa forma de investigar a morte. O que vamos fazer aqui é analisar exatamente isso. Como essa revolução tecnológica está redefinindo os limites do que a gente conhecia como patologia forense. Essa citação resume tudo. É a essência da nossa prática hoje. Quando falamos de correlação radiológico-patológica, não estamos falando só de um procedimento técnico. É um diálogo. É a conversa que nos permite decifrar o mecanismo da lesão e a causa da morte com um nível de precisão que, sinceramente, era impensável há alguns anos. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. A gente começa falando desse novo horizonte forense, depois mergulha no nosso kit de ferramentas de imagem, vê como isso tudo se integra com a autópsia, as aplicações práticas para decodificar a causa da morte e, claro, vamos terminar olhando para o futuro, que é cada vez mais virtual. Bom, vamos começar pelo começo, certo? Para a gente entender de verdade onde estamos hoje com a imagenologia forense, a gente precisa voltar um pouco e identificar qual foi o catalisador. O que foi que deu o start para essa era moderna em que vivemos? A radiografia já é a nossa parceira de longa data, desde 1895. Mas o ponto de virada mesmo, o momento em que a imagem avançada se tornou uma necessidade, foi sem dúvida em 2001. A complexidade, a escala das lesões vistas no ataque ao Pentágono, aquilo simplesmente escancarou as limitações do que a gente tinha na mão. Criou-se uma necessidade urgente por tecnologias mais robustas, como o MDCT, e não demorou para ele ser implementado, principalmente em instalações militares. Ok, com o cenário estabelecido, agora vamos abrir a caixa de ferramentas. Quais são os instrumentos que compõem o nosso arsenal na imagenologia forense moderna? Basicamente, estamos falando de dois protagonistas, a radiografia convencional e o MDCT. E no centro de toda essa revolução está a tomografia computadorizada multidetectores, o MDCT. A capacidade que esse equipamento tem de gerar dados anatômicos em 2D, 3D, com altíssima resolução e o principal, de forma rápida e antes da autópsia, isso representa a maior mudança de paradigma que a nossa área viu em décadas. É um verdadeiro divisor de águas. E as vantagens são muitas, tanto operacionais quanto diagnósticas. Não é só sobre localizar um projétil com precisão tridimensional, o que já é fantástico. É sobre guiar a dissecação em áreas super complexas, como a base do crânio, a pelve e talvez o mais importante de tudo, o MDCT introduz dados objetivos, reprodutíveis, no processo. Isso fortalece as conclusões da autópsia de uma maneira incrível. Mas aqui tem um ponto fundamental. Não se trata de uma substituição, é sinergia. A radiografia convencional continua sendo imbatível para detectar aqueles detalhes ósseos sutis sem artefatos. Já o MDCT nos dá um mapa completo, o levantamento anatômico 3D para a gente entender a biomecânica de fraturas complexas. Então, são as duas técnicas trabalhando juntas que fornecem a visão investigativa completa de que precisamos. Certo, já falamos das ferramentas. Mas como é que isso funciona na prática? Como essas tecnologias se encaixam no fluxo de trabalho do dia a dia de uma instalação forense moderna? O protocolo é muito bem definido, é sequencial. A imagem, tanto a radiografia quanto o MDCT, é sempre realizada antes de qualquer procedimento invasivo. Isso é mandatório. Por quê? Porque garante que o patologista vá para a mesa de autópsia já com o mapa tridimensional completo da situação. Isso otimiza o tempo, otimiza a precisão da dissecação, muda o jogo. E a integração não para por aí. Ela é total. Imagine só, ter um monitor ali ao lado da mesa de autópsia, com acesso a todas as imagens em tempo real. Aquilo deixa de ser uma referência preliminar e se torna uma ferramenta de navegação dinâmica. É como um GPS para a autópsia. Permite essa correlação imediata entre o que se vê na tela, o achado virtual, e a anatomia real, ali, na dissecação. Ok, vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Vejamos um exemplo bem concreto de como essa tecnologia fornece dados que são simplesmente inestimáveis na hora de determinar a causa da morte. Vamos pegar, por exemplo, casos de ferimentos por arma de fogo. Aqui, o MDCT é transformador. Ele nos dá a capacidade de traçar o trajeto exato do projétil, de visualizar a cavidade temporária através dos tecidos, de mapear cada fragmento metálico, por menor que seja. E o melhor de tudo, isso antes mesmo da primeira incisão. O planejamento da recuperação da evidência é feito com uma precisão quase cirúrgica. E essa correlação entre imagem e autópsia é direta, é um bate-bola.
Por exemplo, o MDCT revela um bisilamento interno e externo numa fratura de crânio, indicando a direção do tiro. Esse é um achado que depois é confirmado, detalhado, na análise direta. É uma via de mão dupla. A imagem informa a autópsia e a autópsia valida a imagem. É a tal da correlação radiológico-patológica em plena ação. Mas não pense que isso se limita à balística, de jeito nenhum. Em vítimas de incêndio, por exemplo, o MDCT documenta perfeitamente a atitude pugilista, aquela flexão dos membros por causa do calor. Documenta fraturas térmicas, que são um pesadelo para diferenciar de trauma antemortem na autópsia convencional. O mesmo vale para fraturas complexas de pelve. O MDCT mostra em 3D com uma clareza que simplesmente não se consegue atingir na dissecação. Bom, já vimos o presente. Agora, para encerrar, vamos olhar para o futuro. Para onde estamos indo? O que esses avanços todos significam para o futuro da nossa área, a patologia forense? E o futuro, na verdade, já está acontecendo. Já temos técnicas em desenvolvimento como a angiografia pós-mortem. Pense nisso, ela supera uma limitação gigantesca do MDCT padrão, que é a visualização de lesões vasculares. Usando contraste, passamos a diagnosticar hemorragias e danos em vasos com uma clareza que antes só a autópsia poderia dar. E quando se junta tudo isso, essa convergência de múltiplas modalidades de imagem, mais a varredura de superfície 3D, biópsias guiadas por imagem, chegamos num conceito que tem ganhado muita força, a virtópsia. A ideia de uma autópsia virtual que busca documentar e analisar os achados forenses de uma forma minimamente invasiva. Isso, claro, nos deixa com uma grande questão para o futuro da nossa área, não é? Conforme essa tecnologia toda ficar cada vez mais e mais poderosa, qual vai ser então o papel da autópsia tradicional, do bisturi? É algo para se pensar.